já me fizeram trabalhar e é a mim que tinha que me agradecer porque trabalhei para estar aqui presente. Tá? Então, a Castiano, depois tens que me agradecer. Tá? Enquanto distribuíam as camisetas, o Tomo fez um comentário que foi: parece que vão formar uma equipe de futebol. E eu recordei-me de Amílcar Cabral, que criou a primeira equipe de futebol do país GC enquanto estavam na luta de libertação. Era composta por 11 jogadores de 11 etnias diferentes. E a ideia era que se jogassem, colaborassem e participassem juntos. Isso ajudaria a aglutinar, criar unidade e fazer força para o país que se previa construir, que afinal não se construiu, a Guiné e Cabo Verde independentes. Eu fui solicitado a participar nesta conferência tarde por amizade, por solidariedade com o trabalho sendo feito, pela pertinência do tema que me habita do interior. Eu não tive como dizer não, até tinha uma atividade esta manhã, mas decidi que eu estaria aqui para fazer uma apresentação. Nós habitamos casas, nós habitamos espaços, e as casas podem ser casas de zinco, de caniço, infelizmente, a maior parte dos nossos concidadãos, flats ou casas de luxo. Nós habitamos no interior de casas, mas há momentos na nossa vida que nós somos habitados por preocupações e por problemas. E quando as coisas, causas, preocupações e problemas nos habitam, elas tomam conta de nós, tornam-nos senhores do espaço que nós somos e nós tornamos-nos a residência biológica, física de preocupações e problemas. É assim que eu percebo a preocupação que este ano tem sobre a questão da reconciliação. É um tema que, de uma maneira constante, repetida e repetitiva, tem estado no centro das suas lucubrações. Tivemos debates vivos e interessantes, recordo-me ainda na delegação do OP na Zambésia, em volta da reconciliação na África do Sul e de Mandela. Em outras ocasiões, discutimos esta questão. Eu quero dizer que considero a questão da reconciliação não como uma casa que o Castiano quer habitar, mas como uma preocupação, um problema e uma causa que lhe habita do interior. E que devia nos habitar a todos, e o fato dele partilhar isso com o grupo de trabalho que ele tem e fazer-nos participar nesta discussão, é um ato de generosidade intelectual, mas uma preocupação que eu vou chamar cidadã. Todos conhecem a teologia da libertação e entre um dos seus homens mais marcantes havia Leonardo Boff. E ele caracterizou-se muitas vezes por uma expressão que era: eu estou grávido de Deus, estou grávido do Evangelho. Se eu não pregar o Evangelho aos outros, vou abortar, vou ser um aborto. Eu queria dizer que a questão paz, reconciliação, guerra, gravita tanto a nossa história recente, que se nós não conseguirmos encontrar uma solução, nós mesmos seremos um aborto, como país, como nação e como povo. E quero voltar a repetir isto. Ou nós tomamos a sério isto, ou nós abortamos como país, abortamos como nação e abortamos como povo. E todas as indicações que nós temos neste momento, na história recente, é de um aborto em construção. É de uma mulher que começa a ir recorrentemente ao médico, ao ginecólogo, e ele começa a dizer que, atenção, a criança está com deformações e que talvez ela não consiga sair com vida, que a mãe não consiga sair com vida, ou pior de tudo, que nem a mãe, nem o filho consigam sobreviver. E os indícios, quero voltar a repetir com força, que nós temos, são, para mim, preocupações que me levam a pensar que estamos num caminho de abortar como país e como povo. Abortar como país e como povo tem a ver com a integridade do nosso espaço territorial, da nossa unidade nacional.
Abortar como povo tem a ver com a nossa liberdade como indivíduos, como sociedade e como espaço democrático que fomos paulatinamente e com dificuldades construindo. Já acabei o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tratei aqui é o que é reconciliação. Já foi dito um bocadinho pelo Dr. Mazula, reconciliar é conciliar de novo. Recriar um espaço de comunidade, de comunhão. Mas só se reconcilia porque já houve conciliação e que essa conciliação pré-existente, a um momento dado, deixou de existir. Então temos que fazer o espaço de recriar aquilo que uma vez foi criado, mas por vicissitudes do tempo e das circunstâncias, foi de qualquer maneira destruído. Quer dizer que já tivemos um consenso como país e como nação e que esse consenso claudicou e que temos que reconstruí-lo. Eu penso que a gente tem que voltar para trás, para a história do nosso consenso. Eu não vou dissertar muito sobre isto, mas tenho para mim que Moçambique teve 3 níveis de consenso. Tivemos o consenso de 62, 64, que foi dizer juntos, independentemente de raças, cores, origens, pertenças, queríamos militar para a independência nacional. Este é o primeiro nível do consenso. Mas ela escondia muitos dissensos no seu próprio interior, que nunca encontraram solução nem resolução. Tivemos um segundo nível de consenso. É quando nós dissemos que chega da guerra. Nós não queríamos continuar a nos matar, como estávamos a fazer, e que fizemos durante 16 anos, e tínhamos que ir para a paz. E então fomos a Roma, e de Roma não só assinou-se um acordo, mas criaram-se instituições sociais e democráticas no país que permitiam materializar e dar vida ao segundo consenso que acabamos de assinar. Visivelmente, esses acordos, como já foi dito aqui subejamente, não vingaram. Hoje temos um terceiro consenso paradoxal. E este consenso paradoxal, porque consenso quer dizer consentir, quer dizer aderir. Temos um consenso ao qual não aderimos, mas pela força das circunstâncias constatamos. É injustiça. É que vivemos num país injusto, num país desigual. Independentemente do lugar social em que nós possamos estar, província, lugar, etnia que possamos pertencer, crença religiosa, parece que todos consentimos no duplo sentido de constatamos, mas pela nossa inércia e nossa atitude quase cobarde de deixar que isso continue, nós acabamos aderindo a essas injustiças, implicando-nos nela. Então, neste sentido, tem este terceiro consenso paradoxal. Então, a questão é, para mim, de onde começar para identificar os foculares da injustiça? De onde começar, já que estamos em academia, para identificar os foculares da injustiça, que estão na origem daquilo que nós chamamos a necessidade de reconciliação ao nosso próprio nível. Senhores, muito rapidamente, os historiadores olham para o passado, os sociólogos olham para o que acontece no momento dado, os filósofos olham para o dever ser, os filósofos estão preocupados normativamente a pensar como é que devia ser a sociedade. Mas a própria filosofia concebe isto de maneira diferente. Já que o Félix esteve em Iéna, vamos poder citar Hegel, o homem mais representativo desse lugar. Ele tem 2 concessões contraditórias daquilo que tem que ser a filosofia. De um lado, ele pensa na história, na filosofia como a coruja da Minerva, como aquela que chega tarde. Então ela é ligada a um repensar o que já foi, o que é história. Mas, ao mesmo tempo, ele entende a filosofia como uma apreensão de tempo através de conceitos. Quer dizer que
aquela tarefa que comumente hoje nós damos à sociologia. Não é Hegel que eu quero fazer referência, e não vou fazer muitas referências, vou fazer referência a um outro filósofo, talvez mais importante e mais marcante, porque na Gênese que nós chamamos de filosofia, Platão. E Platão tinha 3 ideias que eu queria partilhar, que são subejamente importantes para mim. Primeiro, Platão nasce e inventou Sócrates contra a paideia. A ideia da paideia era a educação das pessoas à heroicidade, a ser marinhos, a ser guerrilheiros, a saber fazer vingança, lutar contra outros, fortes, determinados, ser quase soldados. Platão, contra a ideia da paideia, introduz a ideia, para nós fundamental neste encontro hoje, a ideia do diálogo. Não do monólogo, não do polílogo. Polílogo significa muitas vozes a falar, mas sem se cruzar. O diálogo não é nem monólogo, nem polílogo. Significa que as pessoas se encontram, se confrontam, e em todo o diálogo falamos e ouvimos o outro, como dizia o Mazula. Mas, ao mesmo tempo, isto tem que acarretar a necessidade de uma transformação e de uma mudança nas nossas pré-compreensões, naquilo que nos motivava a sermos portadores de palavra. Mas o elemento mais importante de Platão foi a república, foi a Basileia que ele tentou construir, Basileus em grego, a construção de uma utopia, de uma sociedade futura que tinha que ser regida pela democracia. Depois desta parte, que eu vou chamar mais teórica, a gente não tem tempo para aprofundar isto, eu queria dizer isto. Quando nós falamos de reconciliação em Moçambique, falamos de facto de futuro. Só que nós fazemos o esforço de pensar na reconciliação sobre fatos do passado. Não temos a coragem, aqui não há senhoras, não é? Há senhoras? Eu queria dizer, se as senhoras não estivessem, eu queria dizer, não temos tomates suficientes para abordar a questão de frente como ela tem que ser abordada. Existem 3 níveis de conflito, 3 níveis de problemas e 3 níveis de preocupação. E nós continuamos a correr em volta deles e não queremos tocar no âmago da questão. A primeira é a DDR. A DDR, senhores, a reconciliação necessária entre a Frelimo, daquilo que resta da Frelimo, e a Renamo, daquilo que resta da Renamo, é uma guerra do século XIX. É uma guerra que começou, se eu penso em filósofo, em 1917, quando houve a Revolução de Outubro. E que, na maneira de conduzir as nações e países, ao lado do liberalismo, que é mais velho, data do século XVI, introduziu-se a ideia de uma organização da sociedade ligada a um sistema chamado socialista. Este conflito entre este binômio liberalismo-socialismo começa com Lenin em 17 e só termina com a caída do Muro de Berlim. Por isso Fukuyama, neste sentido, teve razão a falar do fim da história. Não havia ou deixava de haver uma alternativa socialista na governação de países. A única que prevalecia era a governação liberal, numa confusão incrivelmente perniciosa entre o liberalismo econômico e o liberalismo político. Moçambique foi apanhado na teia deste conflito. Moçambique declarou-se socialista por razões históricas desse mesmo conflito. Moçambique foi agredido pela África do Sul em nome desse conflito. A Renamo foi inventada em nome desse conflito, só que o conflito acabou, mas alguns restícios ainda fazem com que aquele fim do conflito exógeno continue a prevalecer entre nós. Há uma anedota que se conta que depois da Segunda Guerra Mundial passaram algumas pessoas num lugar qualquer, na Bélgica, e quando estavam a passar havia soldados, era já 1946. Eles queriam
posicionar-se para disparar contra o inimigo. Os outros diziam, epá, tu não ouviste dizer que a guerra acabou. A guerra já está, já há mais um ano que a guerra não existe. Havia gente nas trincheiras. Nós temos ainda pessoas em trincheiras a fazer uma guerra do passado. A guerra da Frelimo Renamo, aquela guerra de 16 anos, é uma guerra do século XIX, de 1917 ao fim da Segunda Guerra Mundial, do Muro de Berlim. Depois temos a guerra de Cabo Delgado, é o segundo focular de conflito. Essa é uma guerra contemporânea. Logo depois de Fukuyama, a principal reação foi Huntington, quando falou do conflito de civilizações. E esses conflitos de civilizações parece que ganharam forma na inteligência e no pensamento filosófico e político do início do século, com o ataque das Torres Gêmeas em Nova Iorque. A construção do Estado Islâmico, as guerras da Síria, quer dizer que o inimigo do chamado homem livre, o mundo livre, para falar como Popper, tornou-se o Islão. E de repente nós, que não tínhamos nada a ver com isso em termos de conflito, tornamos uma das arenas desse mesmo conflito. Então a guerra do século XXI, a guerra contemporânea, aquela que mundializou e meteu Moçambique nos foculares do mundo, foi a guerra de Cabo Delgado, porque ela foi percebida, ou é percebida em parte, como uma guerra ligada àquilo que se chamam os conflitos de civilizações, para usar a expressão de Huntington. Eu, muito pessoalmente, penso que, apesar disso, isso ser em parte verdade, alguns fatores facilitam e fazem com que Cabo Delgado, quer dizer Moçambique, esteja no centro desse conflito. Primeiro, as nossas contradições. Machel falaria de insuficiências ligadas a questões étnicas ou tribais, nunca verdadeiramente resolvidas e que são ressuscitadas com os conflitos atuais. As questões das discrepâncias sociais e económicas. Eu tenho um amigo que foi bispo de Cabo Delgado, foi meu colega de escola, no seminário aqui. Ele nasceu em Maputo, de uma família muito pobre, muito mais pobre do que a minha. E ele diz-me uma vez assim, Severino, eu cheguei em Cabo Delgado, aquilo era terrível. Não há estrada, não há escola, não há construção, parece que é um lugar esquecido de Moçambique. Eu sou bispo, tenho que ir para todos os lugares e cada lugar que passa é um desastre. Nós não pensamos suficientemente em redistribuir o pouco que tínhamos entre todos nós. Quer dizer que é uma questão social importante e presente no nosso espaço. Porém, eu tenho para mim que, para além das questões religiosas, questões económicas e sociais, questões étnico-tribais, existem as descobertas de recursos. Eu penso que há uma manipulação em nome desses recursos para fazer ressuscitar guerras passadas, mas não ultrapassadas, e que ressurgem com força, mas que, para mim, o fator e o vetor determinante não são as etnicidades, não são as religiosidades, não são as discrepâncias económicas e sociais, mas é uma manipulação e um uso e abuso daqueles que controlam recursos para provocar os conflitos que nós conhecemos. Mas só isso é possível facilitado por uma terceira guerra, por um terceiro conflito, que todos nós temos medo de olhar para eles e todos nós subentendemos. É a guerra da BO. Aquilo que acontece na BO é um verdadeiro conflito que acaba condicionando, abrindo espaço, permitindo que as novas guerras, que as guerras ultrapassadas do século XX e a guerra de Cabo Delgado tenham muito mais fôlego. Algum consenso existiu naqueles que se juntaram para criar, fazer a Frelimo e dar-nos a liberdade. E dentro deles há um dissenso enorme, que não encontrou resolução no interior do próprio partido e que esfoja no exterior até chegar ao campo do jurídico. Este conflito, este desentendimento entre pessoas e grupos, aliciadas por interesses económicos, correm o risco de arrastar nação e povo e fazer com que Moçambique, como eu dizia no início, seja um aborto.
corremos o risco de abortar como país e como nação. Quer dizer com força isto. E esse aborto não tem a ver com a guerra da Renamo Frelimo, tem em parte a ver com Cabo Delgado, mas tem essencialmente a ver com desentendimentos internos no interior daquele único grupo e força que não simplesmente criou um consenso, mas que através dele permitiu que Moçambique fosse um país independente que nós somos hoje. A nenhum momento em BOO se falou do nome do presidente Guebuza, mas está subentendido. A nenhum momento se falou do presidente Nyusi, mas está subentendido. A nenhum momento se falou do presidente Chissano, está subentendido. E por trás deles são grupos, gangues de interesses que não se conseguem meter juntos e reconciliar. E arrastam com os conflitos que eles têm toda uma nação, todo um povo composta por 30 milhões de habitantes. Cobardes que nós somos, continuamos a fingir que não vemos. Continuamos a fingir que não sabemos. O que é que isto vai arrastar? O que é que isto vai acarretar? O que é que isto vai comportar? Moçambique vai ser intacto depois do que acontece na BO? O nosso povo vai ser livre? Vamos ser democracia? Quais são os perigos que isto acarreta para nós como indivíduo e como povo? Começou-se a falar do terceiro mandato. Começou-se a falar do terceiro mandato porque era preciso dar mais uma oportunidade, porque o presidente não teve possibilidade de governar. Começou-se a falar do terceiro mandato porque uma via escreveu esta semana porque era antidemocrático em termos de 2 mandatos. Começou-se a falar da ratificação do artigo 195 para que, em vez de ser terceiro mandato, fosse mudarmos a Constituição, porque como os governadores e administradores são eleitos num coletivo, também elegêssemos um coletivo, como na África do Sul, eles escolhessem um presidente. Começou-se a falar de Rubins para o Ruanda. Começou-se a falar... É muito fogo. A gente não vê o fogo sem ver o filme, mas alguma coisa não está bem. Não sabemos o que o presidente foi contratar na França, não houve uma discussão aberta no Parlamento, não houve uma transparência clara do que se acordou nos espaços de debate público. Então isso permite zuzuns, isso permite boatos. Não sabemos qual é o nível de envolvimento do presidente que nos governa, a quem temos que fazer confiança para garantir segurança e qualidade do país naquilo que nós chamamos de dívidas ocultas. Eu quero vos dizer o seguinte. O grande estratega chinês, acho que é Sun Tzu que se chama, diz que o grande general não é aquele que ganha as guerras, é aquele que as antecipa, evita que elas aconteçam. O Biden, na tentativa de apagar o seu antecessor, mandou sair, como tinha feito o antecessor, as pessoas do Afeganistão. O resultado é que agora ele diz que é de voltar se eventualmente algum americano for tocado. Talvez a prevenção, a prudência, teria levado a que ficassem e continuassem o trabalho da retirada e teria evitado muitos desastres, não só para os americanos, também para os outros. O verdadeiro general ganha as guerras evitando que elas aconteçam. Qual é a função dos intelectuais? Os intelectuais podem ser historiadores, nós podemos ser, em nome do nosso medo e da nossa cobardia, ficar à espera que as coisas aconteçam e quando acontece dizer, epá, podemos ser aqueles que descrevem as coisas como acontecem, mas podemos ser aqueles que começam a antecipar conflitos ainda maiores e superiores do que aquelas que estamos a conhecer hoje. E me parece que esta é a função dos intelectuais. Eu tenho falado com muita gente. Eu falei com... As pessoas dizem, atenção, cuidado com isso. Um general, um militar chegou-me a dizer assim, as pessoas querem sangue, querem guerra. As pessoas querem... Está toda a gente com medo. Toda a gente, estamos todos fechados a ver um problema nascer e a crescer, porque, em minha opinião, o terceiro mandato, ou a vontade real, suposta, mas o simples fato que falemos de construir um problema, resulta de uma questão muito simples.
Muito simples. É que o nosso presidente está envolvido nas dívidas ocultas porque era ministro da Defesa. É o que sai, é o que sabíamos. A nenhum momento ele pronunciou-se em volta disso. Mas vocês façam, eu vos faço um quadro. Imaginem que o nosso presidente seja responsável e culpado. Enquanto presidente, ele está protegido pela imunidade que tem. O dia que deixasse de ser presidente, poderia, como Zuma, correr o risco de ir à prisão. Então, o que é que faz um homem? O que é que faríamos, cada um de nós aqui? Continuaríamos a todo custo de manter o lugar onde nós estamos, porque essa nos garante liberdade, paz a nós e os nossos. Isto é uma atitude humana. Qualquer de nós faria a mesma coisa. Mas nós sabemos que isso iria contra a Constituição, isso iria contra a norma social, isso criaria inimizade no interior do grupo e não sabemos se as pessoas tentariam fazer golpes de Estado, que voltaram a estar na moda em Moçambique, com o que aconteceu no Mali, no Burkina Faso, o Guiné Equatorial, a tentativa no Sudão. Isso levantaria mais focolares de violência no interior do país. Isso comportaria necessariamente a perda de parte das nossas liberdades. Então seria nefasto para nós como indivíduos e como povo. Então o que é que fazem os intelectuais neste caso? Qual é a função intelectual que nós temos? Nós temos que encontrar uma via de saída. Não pode ser um discurso disjuntivo. Ou ficas na presidência e tens imunidade, ou sai e vais para a cadeia. A função dos intelectuais é encontrar vias de saída. Nós temos que ser capazes de inventar uma terceira via, uma quarta via, dar possibilidade para que o pior não aconteça. Pode ser há países que deram asilo político aos seus líderes. Há países que fizeram um perdão a todos aqueles que eram dirigentes para que isso não aconteça. Nos Estados Unidos, se tivessem que julgar Bush pela guerra do Iraque, ele estaria na cadeia há muito tempo. Quer porque invadiu um país, quer porque morreram americanos nela. Mas votaram leis para que nenhum presidente seja julgado. A função dos intelectuais, a minha opinião, é abrir possíveis que evitem que aconteçam coisas piores. Como eu tenho este discurso, agora mesmo antes de eu entrar, eu desci porque um amigo telefonou-me, não dizer quem é, e diz: Severino, depois do que aconteceu, vais continuar a falar assim? Porque na quarta-feira eu deixei o carro na Júlio Zinharé e fui dar uma volta aí atrás na Friedrich Engels, quando eu preciso pensar filosoficamente, vou pensar na única avenida que tem o nome de um filósofo, uma das poucas, né? Então estava ali a pensar e quando voltei no meu carro Mercedes da Universidade, partiram o vidro com um pedregulho enorme e estava todo roto e não roubaram nada, nem o cereal estava lá dentro, nem a pasta, nem as coisas. Então, eu fui à polícia, evidentemente, que está aqui na Júlio Zinharé. Então ele soube, não soube como. Então disse: estás a ver, então está a chamar a atenção, é medo. Se nós continuarmos a ter medo, não vamos procurar saídas de verdade. A nossa missão como intelectuais não é ser comentadores de televisão. Não é dizer as coisas como estão. Não é ficar a ver o mundo a cair no precipício, um país a abortar e ficarmos com ele. A mim parece que o verdadeiro espaço castelhano de luta pela reconciliação é os ingredientes da BO. Não é a guerra do século XIX da Renamo, como se chama aquele Xango, Muxango, como é que se chama aquele tipo do... O Nhango, não sei o quê. Não é aí o problema. E a própria guerra de Cabo Delgado, ela só é possível e é facilitada pelas nossas incongruências internas. E essas incongruências estão na BO. E é aí que temos que ter coragem de dizer: ninguém tem direito a hipotecar a vida de 30 milhões de habitantes. Nenhum grupo está autorizado a meter em causa o futuro de milhões de crianças que o Castiano dizia não tem uma refeição por dia. E os países se fazem com coragem e determinação, jovens, cidadãos, intelectuais, e tomarem a dianteira do que deve ser. Esta é a missão da filosofia. E eu penso que aqui tem que incidir a nossa verdadeira reflexão sobre o espaço, a necessidade e o lugar da reconciliação no nosso país. Obrigado.